Oi, amores, tudo bom com vocês? Eu vim aqui também conversar com vocês a respeito de um assunto que eu já iniciei, né, e não terminei. É a respeito de um vídeo que eu já fiz e deixei assim pela metade e vou editar aí para dar continuidade, porque é muito importante, né? Eu fiz um vídeo a respeito do que é o autismo, se é uma síndrome, se é uma doença ou se é um transtorno, né? Que a respeito do transtorno eu nem falei muito ainda. Eu ainda preciso abordar um pouco mais com vocês a respeito do nome transtorno do espectro autista. Mas eu falei sobre síndrome e doença e eu falei para vocês que eu até escrevi também, né, na descrição desse vídeo que eu já postei há uns dias atrás. Eu descrevi, né? Eu escrevi para vocês aí que eu acredito muito no nome síndrome, que o nome síndrome seja mais adequado para se relacionar ao autismo. E eu tenho os meus motivos para isso. Muitas pessoas acreditam que não, até algumas pessoas conhecidas, profissionais que lidam com o Bernardo, né, acreditam que não, que esse nome, essa denominação não é mais ideal. É claro, gente, que assim, independente de qualquer denominação, do que seu filho tenha, o que é mais importante? O mais importante é você perceber que seu filho precisa de algum tipo de ajuda. Independente dele só ter um atrasozinho pequeno em alguma situação no desenvolvimento dele, independente dele ter realmente o espectro do autismo, ou qualquer coisa que ele possa vir a ter ou esteja passando. Eu acho que o mais importante é a gente perceber o que o nosso filho precisa, mesmo que seja tão pouquinho, mesmo que seja um neurotípico precisando de uma ajuda para uma adaptação, numa escola diferente. Qualquer questão que exista no nosso filho, a gente não pode, eu percebo hoje em dia que não é frescura, a gente dá atenção e dar o auxílio necessário, levar para o profissional, levar o profissional necessário. Eu acho que nunca é demais. A gente precisa sim buscar fazer sempre o melhor para os nossos filhos. E então, independente de qualquer denominação que exista em relação a essa questão de espectro, síndrome ou doença, eu vou explicar aqui para vocês o porquê que eu acho que, independente de qualquer denominação, a gente precisa compreender que isso não é o mais importante, né? Os nomes que a gente dá, né, os rótulos que a gente dá não são as coisas mais importantes que existem. Então, assim, mas por que eu acho que o nome mais adequado é síndrome? Eu vou tentar explicar aqui para vocês com as minhas palavras rapidamente, assim. Então, assim, transtorno, pelo que eu pesquisei num sitezinho aqui da internet, transtorno, então, ele é uma perturbação de ordem, eu tô lendo aqui, tá, gente? Transtorno é uma perturbação de ordem psicológica ou mental que causa incômodo na pessoa devido à falha de estimulação na região frontal do cérebro. Bom, gente, então, o que eu vou falar sobre o transtorno do espectro autista? Eu sei que colocaram a palavra transtorno para designar, né, o autismo, o espectro autista, mas eu, particularmente, não acredito que seja essa a palavra correta. Mas cada um, né, como as causas do autismo não são totalmente definidas, fica muito difícil também para a gente considerar o nome mais adequado que possamos vir a dar ao autismo, mas hoje em dia, transtorno que é utilizado, eu sei disso, as pessoas aceitam mais, se agradam mais desse termo, mas eu acredito que a palavra transtorno não é a mais correta para o autismo, mas cada um tem uma opinião, e essa a minha opinião, porque eu acho que o transtorno, ele vem ele demonstra, né, ele significa, né, alguma perturbação tão somente mental.
né? Ao meu entender, tá, gente? A minha concepção é essa. Então, a pessoa que tem uma perturbação mental, ela tem um transtorno. Então, qualquer perturbação que seja mental, percepção diferente, o autista tem essa percepção diferente do mundo, uma perturbação de certa forma mental, né? Se incomoda com algumas coisas, alguns determinados barulhos, se incomoda com determinadas formas, pensa de formas diferentes, tem a maneira de processar os pensamentos que o autista tem é diferente. Porém, o autista não tem, na minha opinião, ele não apresenta somente isso, sabe? Para mim, o autista apresenta outros tipos de dificuldades, né? Dificuldades, às vezes, muitas das vezes, de falar, de querer fala, a habilidade da fala, né, verbal que eu falo, né, se comunicar verbalmente. Então, muitos deles têm problemas gastrointestinais. Há outras coisas que às vezes a gente até chama de comorbidades, de outras situações associadas. Mas a questão é que a maioria, todos os autistas praticamente, né, a maioria deles, muitos deles, não tem somente a perturbação mental, as estereotipias, né? E a ciência já descobriu, né? Que eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouco com vocês aqui também, nessa série de conscientização do autismo. Então, a ciência já descobriu que um dos problemas, né, ocasionados pelo autismo, que não é o que causa o autismo, é diferente, tá, gente? Não é o que causa o autismo, mas é um dos problemas ocasionados pelo autismo, é uma dificuldade, né, uma dificuldade na interação dos pensamentos, uma dificuldade na comunicação dos pensamentos no cérebro, e essa dificuldade já foi descoberto que essa dificuldade não é no neurônio, não, o problema não está propriamente no neurônio, mas o que a gente sabe é que também existem muitos tipos de autismo, né? A gente não pode falar de um autismo só, por isso que é um espectro. Então, pode ser que um autista seja afetado por esse problema de comunicação cerebral, né? Da comunicação entre os componentes cerebrais, que é o cérebro, e o astrócito, ele faz a ponte, pelo que eu entendi, do cérebro, tá? Para o sistema nervoso central, para a corrente sanguínea, enfim. Ele faz essa ponte de ligação e é o astrócito que está com problema. Ele está, de certa forma, entre aspas, né, que os cientistas dizem, pelo menos, doente. Então, pelo que eu tenho pesquisado, é isso, né? Dentre outras coisas que ocorrem no autismo, mas uma das situações é um problema no cérebro, o problema mais recém-descoberto e mais pontualmente, mais corretamente, para falar para vocês assim, mais definidamente no astrócito. Então, assim, para mim, né, na minha opinião, porque o autismo é um tema muito delicado, é um tema ainda muito em discussão e muito em descobertas, né? As pessoas têm feito descobertas. Então, na minha opinião, quando há a reunião de vários problemas, várias dificuldades juntas, comorbidades, pequenas doenças, probleminhas gastrointestinais, coisas comuns a vários autistas, não a todos os autistas, mas a vários. Então, quando existe esse tipo de situação, que é muito complexa para que a medicina, a ciência, saiba exatamente o que é, na minha opinião, cabe o nome síndrome, porque associa diversas situações, né? Então, para mim, cabe o nome síndrome para os autistas, né? Síndrome do espectro, para mim teria que ser síndrome, na minha opinião, entendeu? Doença já não seria muito adequado, porque assim, porque também síndrome, né? Porque é uma junção da genética, tá? A genética com fatores ambientais, muito provavelmente o autismo. Então, se há a junção da genética com fatores ambientais, a gente não pode considerar
somente um transtorno, né? Ah, é somente um transtorno mental. Na minha opinião, não. Porque, na minha opinião, um transtorno mental ele não vai envolver genética. E talvez também não vai envolver fatores, talvez envolva até fatores ambientais, mas aí, pra mim, não vai envolver genética. Então, assim, eu acho que síndrome é mais adequado, porque a gente fala síndrome de Down, porque a síndrome de Down, ela é certa, já é algo definido, que é a genética, que foi alterada ali. Então, o autismo ainda não foi definido, mas a suspeita é grande que seja uma junção das duas coisas. E se for algum envolvimento, alguma mutação, alguma transformação genética, então realmente o nome síndrome seria e será mais adequado. A doença, eu acredito que não pode ser porque, como eu falei para vocês, se for, a não ser que encontre assim, a causa do autismo é um poluente que as pessoas com o tempo vão ficando doentes e vão passando, enfim, a não ser que seja definido que é algo tão somente do ambiente, em alguns casos, e aí a gente pode até vir a falar em doença, tão somente doença que pode ser curado, porque é só alterar aquilo dali, não ingerir mais, não respirar, não... Mas assim, então só nesse caso que caberia o nome doença, que foi o motivo pelo qual eu falei sobre doença no vídeo anterior. Então, essa é a minha opinião, tá, gente? A doença poderia ser... Sim, poderia ser, mas eu acho que é muito difícil ser. Então, assim, na minha opinião, o autismo tem envolvimento das duas coisas realmente, tem realmente algum envolvimento genético, enfim. Mas também, principalmente por ter também afetar uma região do cérebro que já está definida, só de afetar uma região do cérebro, né, que já está definida também, eu acredito que é mais adequado falar o nome síndrome. E como eu falei para vocês, porque há muitas outras questões gastrointestinais, questões da seletividade alimentar. Eu sei que são questões que podem vir ou não com alguns autistas, né? Alguns têm, outros não. Mas são questões muito presentes, né? São questões que normalmente estão presentes na vida de quase todos os autistas, na minha opinião. Mas eu só tô falando aqui como mãe de um menino de 3 anos de idade, como alguém que está conhecendo o mundo, o universo do autismo há pouco tempo, como, né, alguém que tem ouvido, né, escutado os profissionais falarem comigo, né, vários profissionais, neuropediatras, vários também gastropediatras, né? Gastropediatras têm falado muito comigo a respeito dessas questões gastrointestinais que a maioria, né, muitos deles apresentam, não sei. Então, mas são os profissionais que acham isso, né? Não temos números, não temos estimativas, não temos algo bem desenhado, né? Mas então por isso que eu defendo, né, a ideia, eu penso por enquanto dessa maneira, que seria a forma mais adequada de se falar a respeito do autismo, né? Mas são vários tipos de autismo, então temos que entender que todos são diferentes, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado do assunto. Repetir aqui bastante para que vocês possam entender meu pensamento, tô tentando me fazer entender. Se eu não me fiz entender, vocês comentem aí embaixo, falem comigo, né? Se discordarem de mim, vocês têm todo o direito, tá bom? É só um pensamento, como eu falei na minha última postagem, eu penso, logo existo. Então eu gosto de pensar, questionar, não aceitar tudo que me dizem. Não aceitar pode ser até um profissional super qualificado, alguém que acompanha meu filho, pode ser, enfim, a pessoa que tem doutorado, pode ser qualquer pessoa que tenha bastante conhecimento, mas eu não gosto de aceitar tudo que me dizem, entendeu? Tudo que falam pra mim. Eu gosto de questionar e de expor meus pensamentos e as minhas ideias, tá bom? Um beijo pra vocês, espero ter esclarecido essas questões sobre nomenclatura e até mais.